Salve, salve, galera! Eu sou Denis Belfarim, sejam muito bem-vindos ao canal Em Busca da Verdade. Neste vídeo falaremos sobre a Santa Ceia. Se você celebra a Santa Ceia, talvez você não vai gostar do que vai descobrir aqui. Primeiro, vamos começar lendo a passagem em Coríntios. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, porque ceia é janta, banquete, então foi depois que eles jantaram, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberes em memória de mim. Então aí parece que ele não diz que era para beber em memória dele, e sim partir o pão. Fazer isto em memória de mim todas as vezes que beberem. Vamos ver nas outras passagens se realmente é isso. Confiram todas as passagens agora. Mateus 26, 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, enquanto comiam, porque eles estavam celebrando a Páscoa. Então era um banquete, havia muita comida. Era pães asmos e ervas amargas. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desde a hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Aí ele não fala que era para comer ou beber e nem partir o pão em memória dele. Mas vamos para o próximo texto. Marcos 14, 22. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu. Eles deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: Isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Aí ele também não diz nada que era para fazer em memória de Jesus. Mas vamos para o último texto. Lucas 22, 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então, vimos que eles não entraram em acordo em relação à Santa Ceia. Vimos que cada apóstolo parece que viu uma coisa diferente aí nesse caso. Mas tem um detalhe que todos eles foram unânimes. Eles concordaram que Jesus partiu o pão. E em Lucas vemos também que ele partiu o pão e disse: Fazei isto em memória de mim. E quando foi no cálice, ele não disse que era para beber em memória dele. Confiram de novo. Mas se não era nem para comer o pão e nem para beber o cálice, e sim era para partir o pão, por que então era para partir o pão? O significado era partir porque Jesus era o pão. Vamos ver isso em João 6, versículos 32 ao 35.
Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. E ele completa nos versículos 48 ao 51. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Mas então por que na ceia não pode ser comer um pão e beber o vinho? Olha o que Jesus fala em Mateus 15, do 16 ao 18. Jesus, porém, disse: também vos não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuro? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Olha o que diz em Hebreus, capítulo 9, versículo 10 e 11. Os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até ao tempo oportuno de reforma, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Então eram apenas ordenanças de comidas e bebidas que foram impostas até o tempo oportuno de reforma. Essas ordenanças eram ordenanças da carne. O próprio Jesus ele não dava importância para isso. Olha o que diz em Hebreus 13, 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com a graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Então vimos que não faz sentido Jesus ter realizado um ritual de alimentos, de comer o pão e beber o vinho, sendo que nem a própria Bíblia dá respaldo para isso. E vimos que partir o pão, então era Cristo, Jesus era esse pão. Esse termo partir o pão foi usado depois da ceia, depois que Cristo morreu e subiu ao céu. Esse termo podemos ver em Atos 2, os versículos 42 e o versículo 46. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse partir o pão era falar dos ensinos de Jesus, era falar de Jesus. Isso é partir o pão, não é um pão físico, é Jesus. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Esse perseveravam unânimes no templo é porque Pedro e alguns discípulos, eles iam até o templo para tirar as pessoas do templo e levar para as reuniões que aconteciam nas casas, onde ali eles partiam o pão, que é falar de Jesus. E ali eles tomavam suas refeições com singeleza. Podemos ver também em Atos capítulo 20, versículos 6 e 7, que esse termo também era usado sobre Paulo. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passávamos uma semana. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Esse discurso era o partir o pão, que é falar sobre Jesus, sobre os ensinos de Jesus. E vemos que nessa época
havia a festa dos pães asmos, que o primeiro dia dessa festa é a Páscoa, onde Jesus comemorou a ceia. Vimos que eles comemoravam a Páscoa até aquele momento, pois a Páscoa ela foi até o tempo de reforma. Para quem não sabe, o tempo de reforma foi até quando os apóstolos passavam o Espírito Santo por imposição de mãos. E logo depois que veio a revelação a Paulo da fé, encerrou todas as ordenanças, inclusive batismo, a ceia, que é a Páscoa, e todas as outras ordenanças da lei de Moisés. Você pode se perguntar, por que é partir o pão e por que então não pode ser para comer um pão e beber um cálice? Vejamos que em momento algum depois da ceia que Jesus foi traído, nas Escrituras menciona essa santa ceia feita nos dias de hoje, que é comer o pão e beber o vinho. Não há relatos de que os apóstolos ensinaram, não há relatos de que eles participavam desta ceia. Desde que isso aconteceu até o livro de Apocalipse, não há relato algum que foi dessa forma. Tanto que os apóstolos, eles mesmos, cada um, viram de uma forma diferente, mas todos disseram que Jesus partiu o pão. E nas Escrituras tem relacionado partir o pão em outros livros. Esse também pode ser um indício. E vemos que Paulo, quando ia partir o pão, a festa dos pães asmos ainda era comemorada. Inclusive na igreja de Corinto, quando Paulo fala sobre a ceia do Senhor, ali vemos do versículo 17 até o versículo 23, que Paulo fala que eles traziam a sua própria ceia. Então vemos que é um banquete, era um banquete, um jantar com vários alimentos. Alguns se fartavam, se embriagavam, enquanto outros tinham fome. O fato de partir o pão e estar na doutrina de Cristo é porque ali não havia comunhão, pois partir o pão é justamente os ensinamentos de Jesus, que é amar a Deus e amar ao próximo. Ali não havia amor ao próximo, e era em questão disso que Paulo estava exortando eles. E não que ele estava falando que tinha santa ceia de comer um pão e beber um cálice. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 10, versículos 16 e 17. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Mas outra dúvida fica também, e por que a igreja atual, ela celebra a Santa Ceia comendo um pão e bebendo um cálice? Na verdade, esse não é um ritual de lá da época de Jesus. Esse ritual, ele vem muito tempo depois, 313 anos depois de Cristo, quando Constantino se converteu. Vejamos então de onde vem a Santa Ceia que é comemorada hoje. Essa Santa Ceia veio de uma religião chamada mitraísmo. O mitraísmo foi uma religião no Império Romano do 1º ao 5º século depois de Cristo. Foi muito popular entre os romanos, em particular entre os soldados romanos, e foi possivelmente a religião de vários imperadores romanos, mesmo que jamais tenha sido dado ao mitraísmo um status oficial no Império Romano. Foi de fato religião oficial até Constantino, e imperadores romanos que substituíram o mitraísmo pelo cristianismo. Uma das principais características do mitraísmo era a refeição sacrificial, que envolvia comer a carne e beber o sangue de um touro. Mitras, o deus do mitraísmo, estava presente na carne e no sangue do touro, e quando consumido, concedia salvação àqueles que tomavam parte da refeição sacrificial. Teofagia, comer o próprio Deus.
O mitraísmo também possuía os 7 sacramentos, o que faz com que as semelhanças entre o mitraísmo e o catolicismo romano sejam tão numerosas que não as podemos ignorar. Constantino e seus sucessores encontraram um substituto fácil para a refeição sacrificial do mitraísmo no conceito da Santa Ceia do Senhor, comunhão cristã. Infelizmente, alguns cristãos primitivos já haviam ligado o misticismo à ceia do Senhor, rejeitando o conceito bíblico de uma simples e adorativa rememoração da morte e sangue derramado de Cristo. A rememorização da ceia do Senhor completou a transição para a consumação sacrificial de Jesus Cristo, agora conhecida como a Missa Católica Eucaristia. Como você pode ver, essa Santa Ceia, que inclusive esse termo Santa Ceia nem sequer tem nas Escrituras. Ele não foi instituído por Jesus, por Cristo, pelo Messias. Ele foi instituído por Constantino. É um ritual pagão, é um ritual mundano, onde eles celebravam vários rituais e haviam várias religiões pagã. Se você celebra a Santa Ceia, saiba que você está celebrando um ritual pagão e que não foi instituído pelo Messias, por Jesus. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, se não gostou, pode deixar um dislike também. Se você quiser, deixa um comentário. Bom, e compartilhem esse vídeo. Até o próximo vídeo.